Olá, saudações a todos e a todas. Estamos começando o podcast Diálogos sobre Bem Viver. Povos tradicionais, impactos das fake news e estratégias de saúde na pandemia. Eu me chamo Samília Valadares, sou quilombola do estado do Pará, psicóloga e estou como oficial de engajamento comunitário no projeto Enraizado na Confiança da Internews. No mês do combate ao suicídio, estamos trazendo para a cena o debate sobre valorização da vida com as comunidades indígenas e quilombolas, considerando os impactos da desinformação nos territórios e construindo estratégias de bem viver. Vem comigo receber as nossas convidadas, Eterniza Pereira e Lorena Cunha. Olá, bom dia. Primeiramente, agradecer a Samily pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade de dizer que é muito importante compartilhar, fazer essa partilha de informações, essa troca de experiência. Então, agradeço muito essa oportunidade. Meu nome é Eterniza Pereira, eu sou indígena do povo Macuxi, moro em Roraima, sou da comunidade indígena Maturuca, que pertence à terra indígena Raposa Serra do Sol. Sou psicóloga e atuo no Conselho Indígena de Roraima, que é uma organização que atua em prol dos povos indígenas daqui do estado de Roraima, totalizando em 255 comunidades. O CIR, ele atua na questão de representar, de reivindicar os direitos dos povos indígenas daqui do estado. Atuo pelo CIR desde o início do ano de 2020, antes da pandemia e também num período da pandemia que nós estivemos também na linha de frente. Então, é isso, agradeço a oportunidade. Olá a todos e todas. Também faço meu agradecimento à Samily pelo convite, pela oportunidade de estar participando. Meu nome é Lorena Cunha, sou psicóloga, atuo na clínica no momento. Eu coordeno também a Articulação Nacional de Psicólogas e Pesquisadores Negros no estado do Pará. E espero poder contribuir aqui nessa conversa. Nós do Projeto Enraizado na Confiança agradecemos mais uma vez a presença, a colaboração de vocês e separamos algumas perguntinhas para esse momento inicial. Então vamos lá. A nossa primeira pergunta, para esse momento, para que seja disparadora para essa nossa conversa, é justamente sobre saúde e bem viver. A partir da compreensão, da vivência e da atuação de vocês com as comunidades, compartilhem um pouquinho com a gente, um pouquinho sobre esse entendimento, sobre as construções de saúde e bem viver das populações negras, quilombolas e indígenas. Ok, Samily. Então, compartilhando aqui a respeito da compreensão da construção da saúde e bem viver dos povos indígenas. Primeiro que falar sobre população indígena, população negra e quilombola é um campo muito complexo, né? Então, para que a gente possa fazer essa construção, compreender essa construção, em primeiro momento nós precisamos conhecer a fundo a cultura, o costume, a realidade de cada grupo, de cada povo indígena. E só assim nós vamos conseguir compreender o porquê, por exemplo, que a demarcação de território é importante na construção da saúde e do bem viver. Por que os povos indígenas valorizam tanto a questão da demarcação? Por que eles brigam pela demarcação, pela homologação de território? Então, nós já vemos aí que existe uma importância que é totalmente diferente de simplesmente ter uma terra, de simplesmente ter um território ali voltado para os povos indígenas. Então, essa construção, ela precisa e ela tem acontecido de uma forma coletiva. E para que ela seja construída, precisa ter essa quebra de estigma entre o conhecimento ocidental e o conhecimento tradicional. Por quê? Como é que a população indígena, preta, quilombola, ela busca fazer essa construção a partir dessa diferença do conhecimento ocidental e do conhecimento tradicional. Porque na cultura indígena, nos povos indígenas, a questão da medicina tradicional
ela assume um papel muito importante. E nós sabemos que são fazeres, são saberes, são orações que muitas das vezes elas não foram comprovadas assim por cientistas, mas que têm os seus efeitos na cultura indígena. Então é uma construção que ela tem acontecido, mas ela tem acontecido de uma forma muito lenta. Porém, as comunidades indígenas elas têm tido esse apoio. Por exemplo, eu como psicóloga indígena, eu assumo esse papel também de fortalecer a autonomia das comunidades na construção da saúde e de também poder proporcionar o bem-estar, o bem-viver para as comunidades indígenas. Então, nesse momento, como eu compreendo, como eu tenho visto essa construção dentro das comunidades, as comunidades elas buscaram fortalecer a produção da medicina tradicional, de aproximar as orações dos pajés, mas também de aproximar a equipe multidisciplinar, como, por exemplo, psicólogos, enfermeiros, médicos. Então, essa construção ela tem acontecido e tem buscado, as comunidades elas têm reivindicado para que seja feita uma construção acima da necessidade e acima da realidade que eles vivem ali. Então, é uma compreensão que eu entendo dessa forma, para que seja construído de fato um plano que venha contemplar as comunidades, que venha contemplar a população quilombola, negra, primeiro precisa ter esse diálogo, para que tenha uma construção que de fato venham conseguir executar esse plano com êxito naquelas localidades. Então, é uma importância, é uma reflexão até que eu trago a respeito disso, do conhecimento ocidental e do conhecimento tradicional das populações tradicionais, das populações indígenas, porque existe essa diferença e a partir dessa compreensão a gente consegue avançar bastante e de fato construir um plano, construir saúde, saúde e bem viver para as populações indígenas. Então, a partir dessa construção e quebrando esses paradigmas, essas rupturas, a gente consegue ter bons resultados e, de fato, fazer com que as comunidades se sintam acolhidas e se sintam contempladas nessas construções, ouvindo, acolhendo também a interpretação de cada pessoa das comunidades, de cada pessoa negra, quilombola, a respeito da saúde e do bem viver. Então, a partir disso, a gente consegue fazer essa construção. E ainda precisa haver muito diálogo para que realmente venha, de fato, concretizar um fato que contemple essas comunidades. Então, é um pouco disso que eu compartilho. Acho que um ponto interessante também para reflexão é a questão do fortalecimento e defesa do SUS, porque no último governo a gente vê uma falta de investimento, um recorte de verbas, né? E a maioria da população negra, né, a população em vulnerabilidade social, enfim, é atendida pelo Sistema Único de Saúde. Então, é importante que possamos, né, lutar, pensar nessa continuidade e qualidade do SUS, né, para que se mantenha, e assim também como outras políticas públicas. AMP-CINEP, esse ano vai ser o 3º ano de campanha. Então, desde 2020, que foi quando começou a pandemia, a gente realiza campanhas sobre colocar mesmo em ênfase a saúde mental, a saúde de um modo geral da população negra, né? Então, para poder chamar a atenção, né, de que tem uma população que está morrendo, né, que se deixou morrer nesse período da pandemia, por ausência de políticas públicas, né, de um olhar dos governantes para que essa população tivesse acesso à saúde, né? Então, além das outras formas
né, de extermínio da população negra. Então, desde 2020 a gente começa a campanha. A primeira foi a saúde mental da população negra importa. Ano passado trabalhamos a questão da juventude, né, que a juventude quer viver, colocando em ênfase essa questão do extermínio, né, da violência em relação à juventude negra. E, além da campanha, fazer também parcerias, né, com o movimento social, com entidades públicas, né, para que a gente possa sempre dar visibilidade para essa população, né, para o nosso povo. Quanta potência nessa fala de vocês, né? E é sempre importante negritar o quão diversos são os atravessamentos, as vivências e as construções de saúde e bem-viver dos povos tradicionais. Aí aqui nós falaremos um pouquinho também desse contexto de pandemia, para entender os impactos na saúde mental e nessas construções de bem-viver. Sabemos que a pandemia da Covid-19 traz muitos impactos para os corpos, subjetividades e territórios tradicionais. Quais os principais atravessamentos sobre a saúde mental da população indígena, negra, quilombola, nesse contexto? Como é que se dá a atuação de vocês, né? A tua atuação, Lorena, como mulher negra psicóloga, a tua atuação, Eterniza, como mulher indígena psicóloga, nesse contexto também. Bem, então, no início da pandemia, né, nesse período de lockdown, o Conselho Federal de Psicologia ele possibilitou que tivéssemos né, enquanto psicólogos, tivéssemos um acesso menos burocrático para poder realizar atendimentos online. Então, isso foi um ponto muito positivo, né, da classe, psicólogos, do conselho de classe, e possibilitou que muitas pessoas pudessem, né, ter acesso a atendimento online. Então, eu tive a oportunidade, junto com a Samile também, de participar do projeto da UFPA, né, Saúde Mental da População Indígena e Quilombola. Então, embora seja uma estratégia, né, de urgência, né, de atenção a período de desastres, considerando todo o impacto da pandemia, a gente ainda teve muitos problemas com relação à internet, né? Porque a gente vive na região amazônica, então tem lugares que essa transmissão, essa rede é muito difícil, né? Então, mesmo, vamos dizer, entre aspas, com essa facilidade, né, de acesso, a gente ainda tem a dificuldade regional, da internet não funcionar, né, de uma forma homogênea, dependendo da região em que essa pessoa vive. Então, ainda assim, é um projeto que ainda está, né, caminhando. E a população indígena e quilombola, né, sobretudo, que são estudantes da Universidade Federal do Pará, mas também familiares, se estendeu ao atendimento a familiares e à comunidade. Foi uma forma de acesso, de cuidado, fora de uma questão de uma política pública, né? Porque foi um projeto da universidade, de um grupo sensível a essa causa, né? A saúde desses, né, desses povos tradicionais, dado a falta de políticas públicas, né? E ainda nesse momento muito delicado da pandemia. Então, pude participar desse projeto da universidade e talvez
né? Se não fosse esse contexto, nesse contexto a gente pôde atender pessoas que talvez não pudessem ter acesso em nenhum outro momento a uma escuta, né, psicológica, a encaminhamentos também que eram realizados, considerando toda uma rede, vou falar rede de afeto, né, porque não existia uma rede de encaminhamento, nem de encaminhar para o serviço e garantir que outros serviços, para além do atendimento psicológico, fosse garantido, né, e a continuidade também, né, dado que havia uma demanda, né, uma grande demanda, então era uma escuta emergencial, não era um acompanhamento psicológico, mas, dependendo do caso, há uma necessidade de continuidade. Então, através das redes de afeto que foram construídas, pôde-se fazer alguns encaminhamentos, né, para que pudesse dar continuidade mesmo ao processo de atenção à saúde, né? A gente fala saúde mental, mas não é só saúde mental, a saúde de um modo geral, né? Integral. Compartilhando também sobre esses impactos que a pandemia da Covid-19 ocasionou. Muito antes da pandemia, as famílias indígenas elas já enfrentavam problemas psicológicos causados pela invasão de território, pelo garimpo, pelas violências também que foram ocasionadas pela entrada de garimpeiros, fazendeiros dentro das terras indígenas. Haviam já relatos de mulheres, por exemplo, que ainda estavam enfrentando o trauma de um abuso sexual, de uma violência sexual. E com a pandemia, só aumentou ainda mais esse sofrimento psicológico. A gente identificava também a questão de problemas psicológicos causados pelos fatores culturais, sociais também. Porém, com a pandemia, a gente passou a identificar, de fato, os fatores psicológicos comprometendo a saúde mental das famílias indígenas. E começando por um dos principais, um dos fatores que mais afetou a saúde mental foi a questão da quebra do ritual de despedida das famílias indígenas, né? Que o processo do ritual é um ponto muito importante na cultura indígena, e quando não se tem, acarreta todo aquele sofrimento, toda aquela pendência, né, de poder viver aquele momento de despedida com o seu ente querido. Então, essa parte do processo do luto, da quebra do ritual de despedida, foi um dos principais fatores que comprometeu a saúde mental das famílias indígenas. E depois também veio a questão do isolamento, que foi um dos pontos que nós precisamos intensificar na parte da conscientização, principalmente com as pessoas idosas, as pessoas que já têm a idade mais avançada, porque, por exemplo, os meus avós, as pessoas mais idosas, elas já enfrentaram outras epidemias, como, por exemplo, a de malária, a epidemia de outras doenças que também afetou a comunidade toda, mas eles souberam lidar, eles souberam superar esses momentos. Porém, a pandemia da Covid-19, ela veio de uma forma que nós precisamos nos isolar para que o meu familiar fique bem e para que eu fique bem também. E era um dos pontos que as pessoas idosas elas não conseguiam compreender por que eu tenho que ficar sozinha. E ouvindo um pouco a forma como elas interpretavam, elas pensavam dessa forma: se ela vai ficar sozinha, isolada, ela não vai conseguir melhorar, ela não vai conseguir se recuperar de forma mais rápida, então eu não quero deixar minha filha sozinha, eu tenho que cuidar, eu tenho que estar lá. Então era interpretação até que a gente conseguisse, de fato, passar essa informação ao ponto dessas pessoas idosas entenderem a importância de se manter em isolamento. E também essa quebra das famílias estarem reunidas ali. A maioria das famílias indígenas, elas têm esse costume de tomar um café da manhã ali, coletivo, comunitário, o almoço também, de ter aquele ajuri, que é um trabalho coletivo. Então, tudo isso precisou ser paralisado, né? Precisou parar com isso,
E também um dos exemplos que eu sempre trago é a parte do compartilhamento, por exemplo, do caxiri, que é a bebida cultural indígena. Por exemplo, a gente tem o costume de compartilhar a mesma cuia com as pessoas que estão ao nosso redor, ali, naquele momento de ter um momento comunitário. Então, esse foi um dos pontos também que eles tiveram muita dificuldade para lidar com isso, né? Não, eu não posso oferecer na mesma cuia para você, não posso usar a mesma vasilha que você usa. Então, tudo isso foi todo um processo realmente de conscientização, de poder informar da melhor forma possível e da forma mais humilde para que essas pessoas pudessem entender a importância de estar em isolamento social. E nisso, muitas pessoas acabaram adquirindo também a questão da ansiedade, da síndrome do pânico. A maioria das famílias acabaram tendo essa interpretação. Eu não posso sair de casa, então eu não posso ir para a minha roça, eu não posso fazer a minha farinha, eu não posso fazer o meu caxiri, ou até mesmo o meu ritual de canto, de dança na minha casa. E então, nisso também nós entramos também de falar dessa importância que não poderia ter aquele tumulto de pessoas, mas que eles poderiam sim continuar com os rituais nas suas casas, sem fazer sem trazer muitas pessoas para sua casa. Então, até que eles entendessem, a gente foi ajustando junto com as comunidades indígenas, mas isso, toda a equipe do Conselho Indígena se envolveu também para que a gente pudesse conseguir fazer essa parte da conscientização. Então, foi um trabalho muito desafiador. Aqui, pelo Conselho Indígena de Roraima, nós não paramos, nós adentramos para as comunidades para fazer essa parte da conscientização, porque nós temos esse sistema que é falho, nós não conseguimos ter nem sequer os atendimentos mais básicos. Então, no período da pandemia, a gente ficou à mercê. Então, nós precisávamos agir e adentrar para as comunidades e fazer essa conscientização para que as comunidades também pudessem ali fortalecer suas estratégias e também buscar prevenir essa alastração de vírus dentro das comunidades. E aí as comunidades indígenas logo se mobilizaram, criaram também essa questão da fiscalização sanitária, né? As comunidades por si só começaram a fazer esse controle de pessoas, de transição de pessoas nas suas comunidades. Então, eles buscaram se organizar e a gente entrou com a parte de apoio com máscaras, álcool em gel, mas eles também continuaram com a questão das orações tradicionais, né, os saberes, os conhecimentos tradicionais. Então, eles começaram a se precaver ali dentro das comunidades. E aí, a parte que entra, a parte da medicina tradicional, né, que eles, como a gente não teve acesso a remédios, comunidades que nem sequer receberam visitas médicas, eles mesmos começaram a produzir o xarope, o banho, o chá. Então, aí as comunidades foram tendo as suas estratégias também para lidar com a pandemia da Covid-19. O pajé, por sua vez, né, fazia suas orações com a pessoa que não estava conseguindo dormir, por estar preocupado, por medo muito exagerado. Se eu me infectar e eu morrer, se o meu pai morrer devido à Covid-19. Então, tudo isso afetou a saúde mental das famílias indígenas. Então, aqui pelo Conselho Indígena de Roraima, nós passamos a adentrar para as comunidades e fazer esses acompanhamentos com as famílias que perderam seus entes queridos, tendo essas pessoas como as nossas prioridades, porque vocês imaginam, 255 comunidades é muita demanda, muitas pessoas precisando de atendimento. Então, essas pessoas que perderam seus entes queridos, elas eram as nossas prioridades para fazer esse acompanhamento psicológico, porque elas realmente tiveram dificuldade para elaborar o processo do luto, porque as pessoas que foram vítimas da Covid-19, elas não tinham essa oportunidade de ver se realmente era aquela pessoa que estava dentro do caixão, por exemplo. Então, tudo isso dificultou a elaboração do processo do luto das famílias indígenas. E tudo isso acabou afetando, né, a saúde mental. Então, nós buscamos fazer esse atendimento, fazer esse acompanhamento, esse acolhimento também com as famílias indígenas. E como eu falei, teve famílias indígenas que acabaram adquirindo ansiedade, né, a síndrome do pânico. Tinha pessoas que não conseguiam. Eu acompanhei uma família de idosos que se tivesse uma luz, assim, um buraquinho na parede e a luz estivesse entrando para dentro,
eles ali já se sentiam em risco, mesmo sem estar em risco, né? Porque já tinham visto, assistindo jornais e até mesmo ali na sua própria comunidade, pessoas sendo vítimas da Covid-19. Então, foram esses impactos, né, que a Covid-19 trouxe nessa questão da saúde mental dos povos indígenas. Então, hoje, nós já conseguimos identificar que são os fatores psicológicos, de fato, que têm causado esse adoecimento psicológico. E também, né, como você cita, que a questão dos territórios tradicionais, com a pandemia da Covid-19, a gente sofreu também com as invasões, né, dentro das terras indígenas, porque nós não podíamos sair de casa, precisávamos ficar em isolamento. Então, as pessoas que queriam entrar para o garimpo, elas acabaram se apoderando desse momento. Então, foi quando teve a invasão de terras, o aumento de garimpo também nas terras indígenas. Então, tudo isso trouxe mais preocupação e afetou a saúde mental das famílias indígenas. Então, como eu expliquei para vocês, um dos principais fatores que teve, dos impactos que teve com a questão da pandemia, foi a questão do processo do luto, da quebra do ritual de despedida, que nas culturas indígenas é um ponto muito importante. E também eu trago um exemplo dos povos indígenas Yanomami, que para eles têm todo um ritual, que quando eles perdem um ente querido, o corpo da pessoa é cremado, e eles pegam a cinza da pessoa e eles fazem um mingau para a comunidade toda poder consumir esse mingau, para que eles não tenham dificuldade para lidar com a perda do ente querido e se sentir fortalecido também ali com a cinza do seu ente querido que partiu. Então, vocês imaginam, não ter a oportunidade de velar o seu ente querido já é um ponto muito difícil para os povos indígenas. Então, é isso, nós conseguimos fazer a conscientização e aí foi quando as comunidades começaram a se mobilizar, começaram a se organizar, e foi quando a gente conseguiu manter esse controle dentro das comunidades. Mas teve perdas de professores, de lideranças indígenas que são referência e eram ativistas no movimento indígena também, de professores que são referências também na educação, na luta pela educação indígena, pela educação diferenciada dentro das comunidades. Teve perdas de pajés também que foram vítimas da Covid-19. Mas a gente conseguiu também fazer toda essa conscientização e as comunidades entenderam, tiveram a compreensão da importância dos cuidados necessários, né, do isolamento, da parte de poder lavar as mãos, de poder usar o álcool em gel, usar a máscara também. Então, tudo isso foi muito trabalho, mas que a gente conseguiu também envolver as comunidades. Os territórios tradicionais são muito diversos, assim como os enfrentamentos e os desafios nesse contexto também são. E é muito importante que vocês tragam essas estratégias que foram criadas também. Em paralelo à pandemia da Covid-19, nós estamos vivenciando um cenário de infodemia. A desinformação está muito presente no contexto atual, nas realidades amazônicas. Entendemos que pode ser um agravante para o sofrimento psíquico vivenciado durante a pandemia. Aí vamos para essa nossa próxima perguntinha. Como vocês enxergam a relação entre desinformação e os impactos na saúde dos povos tradicionais? Falando sobre o sofrimento psíquico e a falta de informação a respeito, nós também nos deparamos, infelizmente, ainda com essa dificuldade, né, das pessoas terem essas informações. Por exemplo, aqui tem comunidades que elas não têm acesso à internet, então, consequentemente, não têm acesso às informações, não têm acesso às redes sociais. Tem comunidades que não têm também acesso à televisão, que pode assistir um jornal, algumas informações pela televisão, então tem comunidades que não têm. E sim, a gente tem ainda essa dificuldade das comunidades terem acesso a isso. A gente consegue ainda hoje encontrar comunidades que nunca sequer ouviram falar sobre saúde mental. O que é saúde mental? Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu não consigo mais me manter ativo no trabalho, ficar alegre? Muitos não conseguem compreender o porquê. Então, de primeiro momento, nós entramos com essa parte de poder visitar essas comunidades também, mas principalmente aqui pelo Conselho Indígena de Roraima, trabalhar o coletivo. E como seria trabalhar esse coletivo?
trabalhar com palestras, seminários, oficinas. Aí a gente consegue alcançar o máximo possível de números de pessoas, informando, conscientizando e sensibilizando a respeito dos cuidados com a saúde mental. Então, a nossa estratégia foi de produzir materiais educativos, né, materiais didáticos, para que a gente conseguisse distribuir e conseguir acessar aquela comunidade mais distante que não tem acesso nenhum à internet e às outras informações também. Porque nós não conseguíamos, no início, entrar para as comunidades porque era um protocolo que precisávamos respeitar daquela comunidade, que quem ficava na cidade, fora da comunidade, não podia entrar até aquela comunidade, porque era uma forma deles prevenirem a questão da Covid-19 ali dentro da comunidade. Então, aqui no CIE, a gente também tem um setor de comunicação, né, com jornalistas indígenas também. Então, nós nos reunimos para montar cards, cartilhas, banner, folders, com essas informações do porquê manter todos esses cuidados, né, de lavar as mãos, de quando chegar em casa tomar banho, trocar de roupa. Todos esses cuidados necessários e básicos a gente montou e também foram traduzidos nas línguas indígenas, o Apixana, Macuxi, Taurepang, em todas as línguas dos povos indígenas aqui do estado de Roraima, que também foi uma das nossas estratégias, porque tem pessoas que não conseguem, não entendem mesmo o português, mas só a língua indígena ali da sua comunidade. Então, foi uma das nossas estratégias também. Montamos também materiais a respeito do cuidado da saúde mental, que também foi traduzido nas línguas indígenas. Como eu comentei anteriormente, as comunidades elas foram impactadas de forma negativa com a pandemia da Covid-19, da questão da saúde mental. Então, foi um dos pontos que nós passamos também a intensificar essa conscientização com os materiais educativos, porque nós não conseguíamos entrar e também essas comunidades não têm acesso à internet. Algumas delas escutam as informações via rádio também. Então, o Conselho Indígena de Roraima também tem esse programa, né, que é o programa Voz dos Povos Indígenas, que também todo sábado passam essas informações. Então, foi uma das nossas estratégias que buscamos elaborar para que a gente conseguisse informar essas pessoas e alcançar aquelas comunidades mais distantes, porque aqui tem comunidades que só têm acesso, a gente só consegue ir de avião, então a gente já não consegue entrar de carro, então tem essas dificuldades também, mas que a gente buscou realmente elaborar esses materiais pensando em conseguir informar essas pessoas. E após a pandemia, nós temos continuado realizando oficinas, seminários, envolvendo a juventude e adolescentes também, que são bastantes, para que eles sejam também os nossos instrumentos que possam espalhar essas informações para os seus pais, para os seus avós, para as pessoas da sua comunidade. E nós temos buscado também criar esse fluxo dentro das comunidades de pessoas que são referências, que estão na linha de frente e que também possam acolher as pessoas que estão tendo dificuldade naquele momento. Por exemplo, se a pessoa estiver em crise de ansiedade, o que fazer? Se não tem um psicólogo, se não tem alguém da equipe de saúde na comunidade, como fazer? Como informar essa pessoa, como lidar com a desinformação daquela pessoa que está tendo a crise de ansiedade, mas que não consegue identificar que é uma crise de ansiedade. Então, nós temos buscado também nos organizar para fortalecer a autonomia das comunidades e também criar esse fluxo para que as comunidades não venham depender somente da equipe multidisciplinar, mas que também tenham seus meios de lidar com isso. É importante também ressaltar a desinformação, não só na comunidade, mas de um modo geral, né, com as fake news, com o descrédito em relação à vacina, né? Então, toda essa questão de não vou tomar vacina, não vou usar máscara, e associado a isso, né, o trânsito livre em comunidades tradicionais, enfim, para qualquer lugar, e colocando em risco, né, a população que está ali trabalhando toda uma questão de proteção, né, em relação à Covid.
E esse trânsito desenfreado na cidade por conta das divulgações, das fake news, né? Não vou tomar vacina porque não foi testada, e não vou usar máscara, né? Eu acho que andando pelo estado do Pará, isso foi muito, falando de Pará, né? Mas é uma realidade de Brasil. Era muito comum ver pessoas dando pouco, subestimando o risco, né, do que a gente está vivendo, né, desse período da pandemia, que agora, depois estamos na 4ª ou 5ª dose das vacinas, então não tem como negar a eficácia, né, dos imunizantes, mas antes disso tinha uma falta de cuidado mesmo, né, de um modo geral, e o que coloca em risco essas comunidades que estão ali se cuidando, né, se autocuidando, com esse livre trânsito. Então, até por conta disso também, essa organização de forma a precaver a contaminação. E em relação à saúde mental, tem um estigma, psicólogo, psiquiatra, não sou louco, né? Existe ainda esse estigma muito forte, essa saúde mental ainda muito manicomial, e isso também, né, talvez a área psi tenha sido uma das mais visibilizadas nesse período da pandemia, por conta não necessariamente da contaminação, né, por Covid, mas por tudo o que esse período acarretou, né? Esse luto não vivido, o isolamento, a quebra de expectativas em relação a algum projeto, né, a quebra dos rituais. Então, isso tudo gera um impacto na saúde emocional. E o quanto que foi importante mesmo a atuação, né, da psicologia, da psiquiatria também, para o adoecimento psíquico, ele gera também sintomas físicos. Então, nesse momento, né, como Eterniza bem disse, é importante diferenciar, né, ter esse mínimo de autoconhecimento para poder, né, fazer um encaminhamento ou mesmo um autocuidado. Peraí, isso aqui é ansiedade, porque não é um infarto. Claro que é importante, diante de qualquer, enfim, sintoma físico, procurar, né, o posto, enfim, os serviços de saúde. Mas houve um aumento nesses sintomas, nesse adoecimento psíquico, né, em função de todo o combo que a pandemia, né, trouxe. E o medo, né, o medo de ser contaminado, o medo de perder alguém, o medo do futuro, né, o que vai ser daqui para frente, como é que vai acontecer a vida depois que passar a pandemia, quando é que vai passar, que vai acabar tudo isso. Então, desmistificar essa questão da saúde mental como loucura, que foi bem esse trabalho, né, que foi feito na comunidade de Eterniza, é importante para que a população tenha mesmo acesso, procure também por ajuda,
procure pelos serviços, ainda que, né, na escassez, mas que possam reconhecer que estão precisando de uma ajuda que é uma ajuda profissional. O projeto Enraizado na Confiança busca responder esse processo de infodemia como estratégia de cuidado. E construir estratégias em rede, compartilhar saberes e vivências é sempre muito importante. Vocês poderiam compartilhar conosco algumas estratégias de bem viver para a escuta, diálogo e atuação junto à população indígena, negra e quilombola? Respondendo essa pergunta, quais são as estratégias, né? Eu começo assim compartilhando um pouco também da minha experiência, que, por exemplo, os profissionais psicólogos, para quem vai atuar com as populações indígenas, negras, quilombolas, pelo menos nas comunidades indígenas, eu preciso me despir da psicologia clássica, né, da psicologia ocidental. Por quê? A psicologia clássica, ela traz um período de mínimo 40, 50, máximo 1 hora de atendimentos psicológicos. E na minha situação, na nossa realidade, eu não consigo fazer nada em 1 hora. Porque, como eu expliquei, como eu compartilhei anteriormente, para que eu consiga fazer um trabalho que tenha sucesso, que a gente tenha êxito ali com aquelas famílias que estão enfrentando problemas psicológicos, a maioria delas nunca ouviu falar sobre a psicologia e muito menos o que faz um psicólogo. Então, aí já se foi 30 explicando qual é o papel da psicologia, o que eu vou fazer. E a maioria delas pergunta: a senhora é médica, a senhora é enfermeira, a senhora é pajé? Então, eu preciso fazer com que eles entendam, absorvam essa informação a respeito da psicologia e como eu posso contribuir, como eu posso ajudar essas famílias. Então, é uma das nossas estratégias que eu também tenho batido na tecla, de realmente a gente poder chegar e ouvir também as interpretações das famílias indígenas. Por exemplo, elas perguntam: a senhora é pajé, a senhora é médica? Então eu preciso falar que eu sou psicóloga, como eu atuo, em que parte a psicologia atua, qual é a importância da psicologia, qual é o papel do psicólogo. Então, só a partir de poder informar sobre isso, eu consigo começar a fazer a escuta adequada, a escuta aguçada com eles, porque cada informação que vem deles são informações importantes. E que eu preciso também saber acolher qual é a interpretação deles a respeito desse adoecimento psicológico. Qual é a interpretação, como é que eles veem, como é que eles interpretaram a pandemia da Covid-19. Como eles sentem que é melhor enfrentar, quais são as melhores estratégias, como lidar com isso. Então, de primeiro momento, é realmente escutar, ter esse diálogo, conhecer a realidade daquela pessoa, daquele local. E assim a gente consegue construir essa estratégia, porque, como eu falei, eles também têm as suas estratégias de como lidar. Então, a gente assume esse papel mais de fortalecer essa autonomia das famílias indígenas. Então, o primeiro passo seria se despir da psicologia clássica, porque se eu for me basear nessa parte de dizer: não, eu vou lá, eu tenho 50 minutos para atender uma pessoa, eu tenho 50 minutos para atender aquela família, então tudo isso precisa ser reinventado, precisa ser estruturado e montado novas estratégias. Então, a cada atendimento, em cada comunidade, a gente precisa se reinventar, montar estratégias para que a gente, de fato, consiga fazer com que a psicologia tenha os seus efeitos ali naquela localidade, com aquelas pessoas. Então, é uma das minhas experiências que eu tenho feito, que eu tenho visto que tem dado super certo também, porque a gente trabalha muito com palestras, oficinas, mas também abrimos também para o momento de acolhimento, de escuta daquelas pessoas. E aí a gente até faz com que eles se sintam mais à vontade, mais confortável também, para identificar quais são os problemas que eles têm enfrentado. O que é que eu tenho passado? O que é que eu tenho sentido? Eu preciso conversar com a psicóloga que está aqui para fazer essa palestra? Então, eles já vão ali acompanhando a palestra e identificando quais são os fatores que eles têm enfrentado também. Então, essa tem sido uma das nossas estratégias por aqui, de acolher, de aproximar, de fazer com que eles se sintam confortáveis também, porque no momento do diálogo, da escuta, a gente consegue ver como eles interpretam, qual é a necessidade de fato daquela pessoa que está em busca do atendimento. Então, é um pouco disso que eu compartilho. Na minha prática, assim, eu atuo na clínica. Então, a estratégia que eu utilizo, né, é somar com profissionais, né, psicólogos
psicólogas negras, que tenham esse cuidado com a questão, né, das relações raciais, que se debrucem nessa formação, né, levando isso para a clínica também, porque essa formação étnico-racial na psicologia, na clínica, sobretudo, ainda é muito, muito rara, né? Então, de fazer mesmo parcerias com psicólogos que tenham que vislumbrem esses estudos, que se debrucem, né, em sua prática, ao que concerne relações raciais, né, povos tradicionais que tenham essa sensibilidade na sua formação mesmo, né, de levar para a formação esse cuidado, né, à saúde mental dos povos tradicionais. Estamos chegando ao fim dessa nossa conversa, né? Mas como diz uma liderança quilombola, que é o Nego Bispo, tudo é começo, meio e começo. Que essa nossa troca ela possa ser disparadora e fortalecedora para essas nossas práticas, na construção de uma psicologia aquilombada, de uma psicologia pintada de genipapo e de urucum, de uma psicologia negra. E isso tudo é urgente. Então, nesse momento, agradeço muito por essa partilha de saberes e de vivências que vocês estão nos proporcionando agora e passo a palavra novamente para esse momento de agradecimento por essa partilha e por esse momento tão potente que estamos construindo aqui. Então, gostaria de agradecer a oportunidade, a participação nesse podcast. É muito importante a gente colocar o povo preto, indígena, quilombola, o nosso povo, para que as pessoas possam escutar, possam ter acesso, né, a realidades outras, né, que muitas vezes ficamos muito restritos a uma bolha, e é cômodo ficar numa bolha e não lançar um olhar para outras vivências, outras realidades, que são múltiplas. Então, parabéns também à organização, ao projeto, por poder proporcionar esse momento de informação e que a gente possa continuar em prol da saúde mental, da saúde, de garantia de direitos, né, à população, aos povos tradicionais, indígenas, quilombolas, à população preta que está morrendo na periferia por violência policial também, né? Então, que possamos nos aquilombar e dar continuidade a todos os projetos que começamos, né? Que possamos ter força mesmo para aquilombar ainda mais, né, profissionais a esta causa. Também agradeço muito a oportunidade, a escuta também desse momento muito rico, né, de poder compartilhar e também conhecer um pouco da experiência também da Lorena. Agradecer aqui e parabenizar o projeto, a iniciativa de vocês também de poder dar esse espaço, né, para que a gente possa também espalhar as nossas experiências, as nossas informações. E estamos aqui nesse desafio também como indígena de poder construir essa psicologia pintada de genipapo e urucum, construir uma psicologia que contemple os povos indígenas, a psicologia para e com os povos indígenas, e também da mesma forma com
negros, quilombolas, e a gente assume esse papel, né, de profissionais que estamos aqui também com essa missão de poder fortalecer, apoiar as nossas comunidades, as nossas bases. Eu até fiz um artigo voltado ao processo do luto no período da pandemia enfrentado pelos povos indígenas, porque foi uma das dificuldades que a gente enfrentou, e a pandemia ela causou vários impactos negativos e que as famílias têm buscado até buscar meios de como superar ainda esse momento, né? Pessoas que ainda enfrentam um problema psicológico, algum problema físico, algum problema espiritual, e a gente continua nesse trabalho. Então, agradecer mesmo pela oportunidade, pelo convite, e estamos à disposição para somar no que a gente puder também nessa caminhada. Então, gratidão pelo convite e pelo espaço. Nós que agradecemos. Construir estratégias de bem viver enraizadas na confiança deve ser um compromisso de todos nós. Então, sigam a Ampicinep, a ABPC, o Conselho Indígena de Roraima nas redes sociais e sigamos, né? Sigamos em rede.